Olá, mais uma vez, igreja. Vamos continuar a nossa reflexão que começamos pela manhã, que tem o tema Firmados sobre a Rocha. Vamos fazer a leitura novamente de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Pai, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia, Senhor Pai, da humanidade nesses tempos difíceis. Eu te peço, por favor, dá-nos, Senhor Pai, cura, dá-nos medicamentos, vacinas, Senhor Pai, que sejam eficazes contra essa doença terrível. Dá também, Senhor Pai, ao coração de cada pessoa, Senhor, responsabilidade nesse tempo difícil. Eu te peço em nome de Jesus, abre os olhos, Senhor, das pessoas, da nossa cidade, do nosso país, do mundo inteiro, para essa questão difícil que estamos vivendo. Senhor, utiliza os teus filhos e filhas, a tua igreja, Senhor Pai, aqui, Senhor, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, no Brasil, espalhadas pelo mundo todo, Senhor Pai, para que elas ajam, Senhor, com responsabilidade, consolando, edificando, Senhor Pai, trazendo, Senhor Pai, uma palavra ao mundo de que nós precisamos vigiar, Senhor Pai, contra essa doença. Precisamos, Senhor, agir com cautela, precisamos ser responsáveis, precisamos fazer, Senhor Pai, com que as pessoas entendam e vejam quanto é importante, Senhor, sermos zelosos com a nossa própria vida e com a vida do próximo. Senhor, usa a tua casa para que ela possa também orientar o mundo todo. Várias vezes vimos, Senhor Pai, tu separar homens, mulheres, nações para abençoar o mundo, Senhor Pai. Vimos assim na história de José, quando tu separa, Senhor Pai, ele, mediante todos os sofrimentos que ele viveu, Senhor, para dar vida ao mundo daquela época onde ele viveu. Agora também te pedimos, por favor, usa a tua igreja, Senhor, para orientar, para abençoar o mundo, para levar, Senhor, responsabilidade às pessoas. Cura aqueles que estão enfermos, em especial te peço pelos da tua casa. Cura aqueles que dessa doença terrível. Cura também aqueles que estão enfrentando, Senhor Pai, que são teus filhos e filhas, outros tipos de doença. Consola aqueles que estão enlutados nesse tempo difícil. Abençoa-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pela manhã, nós falamos esse tema, Firmados sobre a Rocha, lemos esse texto de 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11, falamos que Paulo está trazendo uma resposta àquelas pessoas que tinham dúvidas, que estavam confusas, né? O que vai acontecer conosco se morrermos antes da volta de Cristo? Ele vai dizer que nós morrendo ou vivendo, nós na verdade estamos com Ele, né? Ele vai dizer assim no verso 10, quem morreu por nós, quem morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, Cristo morreu por nós para que a gente tenha união com Ele, para que a gente esteja vivo nele, mesmo vivo ou morto. Nós tenhamos com Ele vida. Então Ele é a resposta, Ele é a nossa rocha, nós estamos firmados em Jesus Cristo. E aí falamos, aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que a ira de Deus não é o mal. Quando Paulo fala aqui da ira de Deus, ele está falando do momento em que Deus vai exercer justiça em toda a humanidade. E aí sim, ele vai exercer justiça e vai trazer a sua ira, mas a sua ira sobre aqueles que optaram, mesmo tendo a oportunidade em escolher a Deus, optaram pelo mal. Então eles serão afastados da presença de Deus, essa é a ira de Deus. E não é o mal que temos vivido hoje em dia. E vimos o segundo ponto, aquele que está firmado sobre a rocha, precisa entender que o mal tem consequências naturais a ele mesmo. Então, as coisas que temos vivido agora, guerras, pandemia, doenças, corrupção com os nossos políticos, pessoas se aproveitando da morte de outras para roubar, para encher o bolso.
né, a ganância, todas essas coisas é um mecanismo do mal. O mal não é a ira de Deus. Deus não criou o mal. O mal é a consequência do nosso ato de rebelião, tanto do homem quanto de Satanás, que tentou ser maior do que Deus. Então, esse ato de rebelião é que é o próprio mal em si. E Deus não cria o mal, e Deus não está punindo um por um o seu mal com o mais mal. A palavra de Deus não indica isso. A palavra de Deus nos orienta a darmos como resposta ao mal o bem. Deus nos dá o bem, Deus nos dá coisas boas. Então a gente deve fazer distinção entre a ira de Deus e o mal, e a gente deve entender que o mal tem um mecanismo próprio. Qual é o mecanismo, pastor? Fácil de resumir: o salário do pecado é a morte. O pecado traz dor, sofrimento e morte. Esse é o mal. O mal é o pecado, é o querer tomar as minhas próprias decisões no lugar, exercer a minha própria vontade no lugar da vontade de Deus. Mas aí eu quero continuar com você dizendo o seguinte, ainda além desses dois pontos que eu resumi e já tinha falado pela manhã: firmados sobre a rocha. Aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que não será alvo da ira de Deus. Eu e você não seremos alvo da ira de Deus, e não seremos porque nós somos bonitos, porque nós somos bons, porque nós agimos de maneira boa, nada disso. Nós não seremos alvos da ira de Deus por causa da rocha, por causa do próprio Senhor Jesus. Então, por causa do Senhor Jesus é que não virá sobre nós a nossa culpa, os nossos pecados, o castigo que merecíamos, né? A consequência final de estarmos, além das consequências que acontecem aqui nessa vida, mas a consequência final de estarmos distantes de Deus. Isso tudo Jesus levou sobre ele. É por isso que no verso 10 Paulo fala, no final do verso 9 e o verso 10 vai ficar melhor entendido. Ele diz assim: mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nós temos vida com Jesus, vivos ou mortos, nós temos vida com Ele, vida eterna. Nós não seremos alvo da ira de Deus, ou seja, do distanciamento de Deus. Nós temos o Senhor Jesus eternamente, Ele nos traz para perto do Pai. É por causa dele que nós vamos ter vida sempre, seja aqui, seja depois que viermos a dormir, né? Como ele usa aqui a expressão, no texto ele vai dizer um pouco antes, ele vai dizer assim que nós não somos, dizendo justamente sobre o dia do Senhor, ele vai dizer: nós não somos os que dormimos, né? Ou seja, os que dormimos, os que nos embriagamos. Nós estamos vigiando, nós estamos vivos, vigiando dentro da palavra do Senhor. Mas quer que a gente morra, e aí assim a gente vai dormir, mas vai dormir em Cristo, e não dormir para a vontade de Deus, como ele está dizendo aqui um pouco antes. Então, Deus, ele não vai exercer a sua ira sobre mim e sobre você, porque não porque somos bonzinhos, porque somos bonitos, não, porque ele nos ama tanto e retribui o mal que praticamos com o bem, deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, e por isso ele levou o meu pecado, ele levou a minha culpa, ele levou o meu castigo, ele me dá vida. Eu e você teremos vida e salvação no lugar da ira de Deus, por causa de Jesus Cristo, porque optamos em segui-lo, porque entendemos pela ação do Espírito Santo dele na nossa mente, no nosso coração, que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que está trabalhando por nós a todo momento, inclusive agora. Ele nos dá vida, ele trabalha por nós e ele vai dar vida ao seu povo também. Creia nisso, eu creio. Mesmo os que estão passando por enfermidades, estão em dificuldades, Deus vai conceder vida a eles. Vai conceder, eu creio que vai conceder vida aqui mesmo. E vai fortalecer a cada um deles. Tenha fé, continue na sua caminhada, mesmo nesses tempos difíceis. Em quarto lugar, aquele que está firmado sobre a rocha, ele tem que vigiar, consolar e edificar
O final do verso 10 diz assim, o verso 10 eu vou ler todo, que morreu por nós para quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, quer vigiamos, quer dormamos, quer a gente viva ou quer a gente morra. Mas quando a gente está vivo como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós estamos vigiando. Inclusive, ele fala isso um pouco antes, né? Nós não somos da noite para dormir e nem ficarmos embriagados. Nós somos do dia, estamos vigiando. Então, nós como igreja precisamos nesse tempo ainda mais vigiar, consolar e edificar. E a gente poderia pegar essas três palavras e trocar por uma só. E essa uma só é responsabilidade. Eu e você precisamos ter responsabilidade nesse momento que estamos vivendo. Pastor, o que é isso? Isso é viver dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, zelando pela vida, zelando um pelos outros, consolando, edificando, não ficarmos brigando, não ficarmos discutindo, não trocarmos os nossos irmãos por políticos. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, de Lula a Bolsonaro, todos os, ou 90%, não vou dizer todos porque seria um erro muito grande, porque pode existir gente boa, né? 90% dos nossos políticos, eles estão a serviço do capeta. Esses homens aí de Lula, Bolsonaro, estão a serviço do capeta, não estão a serviço da nossa nação, não. E você está brigando por eles, investindo tempo, perdendo tempo em mídia, muito tempo, brigando por esses homens que estão a serviço do capeta. Porque o capeta, o diabo, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E a gente vê nas ações dos nossos políticos um misto de incompetência com canalice para matar, roubar e destruir a nação brasileira. E você está brigando por eles. Ah, não brigo por eles, eu brigo por uma ideologia. Está idolatrando ela também. Ela está ficando acima da palavra de Deus. Preste atenção no que está fazendo. Preste atenção no que está fazendo. Esse é um momento de vigiar, consolar e edificar. É um momento de responsabilidade. É um momento de viver dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus eu vou vigiar para que eu faça as coisas certas, eu use máscara, eu mantenha um distanciamento. Eu preciso viver. Para viver eu tenho que ter isso agora. Eu tenho que ter máscara, eu tenho que ter distanciamento, eu tenho que lavar a mão toda hora, eu tenho que incentivar isso nas pessoas. Eu tenho que incentivar isso, eu tenho que falar, mas ninguém está me ouvindo, não interessa. Fala, fala. Uma hora ela vai entender por bem ou por mal. Uma hora ela vai entender, mas você tem que fazer a tua parte. Nós somos igreja e não podemos parar, não podemos estar abatidos, temos que permanecer firme, temos que trazer uma mensagem para o mundo e essa mensagem é Cristo e a sua palavra. Para fazer isso, a gente tem que estar firmado nela. Não em ideologias, não em cima de homens, não idolatrando pessoas, nem pensamentos. Mas a gente deve estar adorando a Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus nos dê uma semana que está se iniciando hoje, muito melhor, com notícias boas, com recuperação dos nossos amigos e irmãos. Deus abençoe seu coração, um beijo grande para você, fica com Deus.